em todos os sites, porque ela fez essa pergunta e o Lula fez uma grande crítica à imprensa internacional por conta da prisão injusta de Julian Assange. Eu vou deixar pequenininho aqui só para acompanhar. E muito obrigado aí, Luiz, por estar pedindo superchats para a gente. Vamos ver a grande Sara Vivacqua fazendo história. E eu vou falar também de um verme que apareceu nessa mesma história, só para vocês verem. Um cara que se sujeita a ser, de fato, aí um lacaio dos Estados Unidos. Vamos ver esse vídeo aqui. E tem total consciência de que a liberdade de expressão e o direito de saber está ameaçado globalmente. Eu gostaria de saber qual é a sua opinião a respeito do preso político inglês da Inglaterra, Julian Assange, que está a 10 quilômetros daqui. Só para dar o contexto para vocês, Julian Assange é o fundador do site Wikileaks, que fez história nos anos 2010 ao denunciar os crimes de guerra dos Estados Unidos no Oriente Médio. Tem um vídeo chamado Collateral Damage, em que ele mostra o exército americano assassinando 2 repórteres da Reuters, e esse foi um furo global e o começo dos furos internacionais do Wikileaks, que é um site que passou a mostrar os segredos do governo dos Estados Unidos. Foi o predecessor do Edward Snowden que denunciou a espionagem da Dilma Rousseff e de outros líderes mundiais naquele esquema da NSA. Vamos ver o que o Lula respondeu para a Sara. Exato momento. Obrigada. Que Deus te abençoe por essa pergunta. Porque eu acho uma vergonha. Eu vou falar, inclusive, na frente do jornalista, porque isso vale para vocês e vale para mim. É uma vergonha que um jornalista que denunciou as falcatruas de um Estado contra os outros esteja preso, sabe, condenado a morrer na cadeia, e a gente não fazer nada para libertá-lo. É um negócio maluco. A gente que briga e fala em liberdade de expressão, direito de gritar, direito de... Ou seja, o cara está preso porque denunciou as falcatruas. E a imprensa não se mexe na defesa desse jornalista. Eu, sinceramente, não consigo entender. Não consigo entender. Eu até peço perdão, porque eu vou, quando chegar no Brasil, vou ligar para o primeiro-ministro, porque foi um assunto que eu esqueci de falar com ele. Eu já mandei carta para o Assange, já publiquei carta, já escrevi artigo sobre o Assange, mas eu acho que é preciso um movimento da imprensa mundial na defesa dele. Não é na defesa dele enquanto pessoa, é na defesa da liberdade de denunciar. O cara não denunciou nada vulgar. O cara denunciou que um Estado estava vigiando os outros. Sabe? E isso virou crime contra o jornalista. E a imprensa que defende liberdade de imprensa não faz um movimento para libertar esse cidadão. É triste. É triste. Mas é verdade. É verdade. A gente precisa colocar nossas teorias na prática de vez em quando. O Lula fez uma pequena confusão no final, né? Ele confunde um pouco com o Edward Snowden, mas ele está coberto de razão na indignação dele aos colegas jornalistas. E tem um lacaio do Império Americano, que é um senhor chamado Caio Blinder, que se passava por esquerdista, mas na verdade é um imperialista, que virou piada nas redes sociais ao atacar o Lula com fake news sobre a pergunta do DCM a respeito do Julian Assange. Vamos ver aqui o que ele falou, Caio Blinder. O jornalista Caio Blinder usou suas redes sociais para atacar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva com uma fake news a respeito da pergunta da correspondente na Europa do DCM, Sara Vivacqua, sobre o ativista Julian Assange, preso na Inglaterra em processo de extradição para os Estados Unidos. Blinder sugere que a pergunta feita numa coletiva após a coroação do rei Charles III em Londres nesse sábado poderia fazer parte de uma espécie de armação. Eu não tinha detalhes, mas agora ficou claro, começa Blinder. A pergunta para o Lula sobre o Assange foi feita por seu aparato de propaganda e cimentou a narrativa de que o presidente peitou as potências ocidentais nessa questão enquanto sofre pressões para não se alinhar aos russos e chineses. É um delírio de um imbecil, diz o
o Diário. A pergunta não foi combinada com a equipe do presidente Lula, nem previamente com os editores do DCM. Surgiu de uma preocupação da profissional. Além disso, o assunto era relevante e de interesse jornalístico internacional, conforme mostra a ampla repercussão na imprensa estrangeira. Saiu na ABC News, na BBC, em todos os veículos de imprensa. Fora isso, a pergunta não cimentou uma narrativa, como afirma o ex-apresentador do Manhattan Connection, que é aquele programa que teve o Paulo Francis e o Diogo Mainardi, dois reacionários. O presidente se posiciona dessa forma sobre Assange reiteradamente e já escreveu cartas abertas e concedeu diversas entrevistas sobre o tema. Na própria postagem idiota, Blinder foi detonado e virou piada. Diversos internautas questionaram a honestidade, machismo e outros aspectos do raciocínio, entre aspas, do tuiteiro Mané. E é esse cara que passa vergonha aí no Twitter.